Fala rapaziada, vamos então para a segunda parte do vídeo do RGH no Xbox 360. Hoje eu já havia mostrado como ele ficou e hoje eu vou mostrar como foi o caminho e a saga e a minha preocupação nisso tudo. Eu comprei o Xbox, eu devo estar com ele já há uns 13 ou 14 anos já. E eu lembro até hoje quando fui comprar na Santa Ifigênia, o vendedor, ele tocou o terror na minha cabeça. Porque naquela época era o auge daquelas terríveis 3 luzes vermelhas que acabavam com os Xbox. Era a dor de cabeça tanto da Microsoft tentando resolver esse problema, quanto dos consumidores que viviam esse problema. E eu, para falar a verdade, eu nem sabia dessa história de 3 luzes vermelhas. Eu ainda estava com o PlayStation 2 há um bom tempo já e eu queria experimentar a nova geração. Eu queria ver da época, né, como que era a nova geração. E eu optei pelo Xbox para dar uma respirada diferente. Eu já vim de 2 gerações do PlayStation, né? Eu queria ver como estava o Xbox agora. E o vendedor, por conta desse auge de luzes vermelhas, desses problemas, enquanto eu realizava a compra, ele foi dando as dicas de como usar o aparelho. Então ele falou: cuidado ao ligar o aparelho, não ligue o aparelho direto no botão power do aparelho, ligue pelo controle. Eu estranhei, falei, mas por que tem então o power lá? Cuidado com locais fechados, deixa ele sempre arejado. Se ele esquentar muito, você desliga ele. Procura não ligar nenhum acessório nas portas USB dele para não sobrecarregar, para evitar de dar esse problema das 3 luzes vermelhas. Eu, eu fiquei pensando, ué, mas não pode fazer nada, será que eu jogar eu posso, pelo menos? Eu quase desisti da compra, mas resolvi comprar. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei maravilhado com os gráficos. O videogame realmente ele é excelente. O Xbox 360 é um dos melhores videogames que já, para mim, da história. Os gráficos deles deu um salto enorme da geração anterior a ele. É diferente, mais ou menos, dos jogos de hoje. Você pode ver que parece que atingiu um limite. Você não vê tanta diferença de gráficos na geração do PlayStation 4 para o PlayStation 5, claro, tem uma diferença, claro, um é 4K, apesar que o PlayStation 4 roda 4K, o Xbox, Xbox, o Xbox One X também rodava em 4K, e você não vê tanta diferença assim para os jogos da geração atual, o Xbox Series X e o Series S. E ao contrário do 360, para mim foi um salto gigantesco em matéria de gráfico. E ele veio para casa e fiquei toda aquela felicidade, né? Liguei o aparelho, tava uma maravilha. Mas preocupado com aquilo que o vendedor me falou. E eu notei que ele esquentava um pouco. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que o cooler dele é muito fraco. Então parece que a ventoinha não puxava tanto ar assim para resfriar o videogame. E eu já comecei a ficar preocupado. Eu desligava, eu jogava um pouquinho, já desligava porque ele esquentava rápido. Aí eu tive uma ideia, eu comecei a dar uma estudada pela internet na época e eu mesmo montei um sistema de refrigeração para o 360. O que eu fiz? Eu peguei 6 ventoinhas daquela de, de fonte de computador. E eu montei assim, 3 eu coloquei na lateral do videogame e 3 eu montei na parte traseira do videogame. Montei toda a fiação, tudo, juntei ela com aqueles engasgagados, tudo, ficou até bonitinho, ficou juntinha, você podia pegar assim e com a fonte e tudo. E realmente, esse negócio que eu fiz aí, o videogame não esquentava, mas nem que... Eu joguei por horas com ele e, o ar era frio. Então nessa parte aí eu até fiquei tranquilo de esquentar, porque o grande problema das 3 vermelhas me parece que era o aquecimento dele, mas o videogame não esquentava. Porém, tinha um outro problema. Esse sistema aqui, além de ele resfriar o aparelho, ele também jogava muita poeira para dentro do aparelho.
e isso poderia prejudicar. Então eu resolvi, depois de um tempo, parar com ele. Mas como eu estava preocupado com esse negócio de aquecimento, eu pesquisei na internet e achei uma espécie de cooler externo pro 360, chamado intercooler. Até ele não tinha aqui no Brasil na época. E eu consegui uma importadora, eles trouxeram, demorou pra caramba na época, acho que mais de um mês, ainda trouxeram errado. Quando eu recebi em casa, eu fui abrir, era o cooler do PlayStation 3. Volta de novo para a empresa via correio, espera mais um tempo ainda, até chegar eles verem o que aconteceu, para mandar de novo, foi quase 2 meses. Então foi quase 3 meses só nessa brincadeira do intercooler. Mas depois chegou, instalei no aparelho e está até hoje. Ele funciona que é uma maravilha. É totalmente independente do 360, ele não é USB, ele tem a própria fonte e ele tem um sensorzinho dele que ele só aciona o cooler quando ele atinge determinada temperatura. E assim eu fiquei jogando o 360 por um bom tempo, né? Só que com o tempo o leitor dele foi começando a cansar, porque eu jogava bastante mesmo, eu gostava muito do 360. E o leitor dele começou a cansar. E cada vez menos jogos ele lia. Ele era esporádico, ele lia o jogo original mesmo, com perfeição, o outro jogo já travava no meio, e eu comecei a ficar meio desgostoso com ele, até pensei em levar para trocar o leitor dele, mas eu não sei se compensava, sabe? E ele acabou ficando guardado. Só que agora, como a Microsoft praticamente já deu por fim nele, né? O foco deles agora é a nova geração, e ele já é de uma antepassada ainda. Então eles não têm tanta prioridade mais com o Xbox. É como eu falei, praticamente eles colocaram ele num barquinho, colocou o barquinho no mar e falou assim: pode ir, meu filho, segue sua vida. E quando eu jogava, eu sempre tinha ouvido falar nesse sistema de RGH. Mas fala a verdade, eu tinha medo de desbloquear ele, esse sistema, e de algum pepino e acabar perdendo tudo. Porque com ele você não poderia entrar na live, você não poderia entrar na internet, era uma coisa bem restrita e eu gostava eu nunca liguei para jogar assim online, mas eu gostava de entrar na internet, ver as novidades que tinha do aparelho, baixar as atualizações, que era importante, e acabei por não fazer na época. Só que como agora não vende mais jogos, a live praticamente já era. O videogame vai ficar parado aqui e eu resolvi fazer o RGH. Vamos ver como fica, né? E eu pesquisei bastante algumas oficinas, no caso, que poderiam fazer esse serviço. Eu achei lá em São Paulo uma que me inspirou confiança. Eu expliquei para eles, falei, ó, o meu aparelho é a placa Jasper e eu sei fazer o RGH. Dá para fazer? A mocinha lá no telefone, ela falou, não, tranquilo, dá para fazer. Aí eu expliquei para ele, não, moro no interior, vocês têm como eu vim aí e esperar fazer o desbloqueio para voltar com ele, que fica complicado para mim. Ir para São Paulo, deixar lá, voltar, depois ir de novo para São Paulo só para buscar. Ela falou, não, ele demora um pouquinho, mas eu faço na hora para você. Tranquilo. E lá fui eu, com o Xbox na mochila, lá na região da Santa Ifigênia. Quando eu cheguei na loja, eu achei bem legalzinha, bem organizada a loja, bonita, toda colorida. A atendente me atendeu super bem, ela até testou para mim lá. Eu falei, ó, ela colocou um CD dela lá, original, e ela viu que o leitor dele parecia uma turbina de avião. Ela falou, nossa, parece que vai decolar o videogame. Eu falei, então, por isso que eu tô querendo fazer esse estrago aí, porque eu não conseguia jogar mais nada. E beleza. Aí, numa outra parte da loja, tinha a oficina lá onde eles faziam o serviço. E ela falou pra mim assim, ó, vai demorar um pouquinho, se você quiser dar uma volta aí, olhar alguma coisa, depois você volta e você não fica aqui esperando. Eu, não desconfiando, mas eu achei melhor ficar lá para acompanhar. Porque, você sabe, né? Acho que para tudo na vida, não desconfiando da pessoa, mas você tem que estar sempre atento às coisas. Então eu
falei, não, eu vou guardar. E entrei lá na parte da oficina. E, eu vi lá quem que ia fazer o serviço no meu aparelho, que era uma bancada com vários técnicos, cada um com o aparelho, tinha mais gente esperando também. E eu já logo vi quem ia mexer no meu e fiquei logo de frente para ele sentado. E aí que eu falo para você, esse negócio de você, a relação confiança entre o técnico, você e o seu aparelho. Porque você tem que estar sempre atento. Eu não estou falando aqui de pessoas mais intencionadas. Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas você tem que ficar sempre atento, escolher muito bem quem vai mexer no seu aparelho. Porque algumas coisas são complicadas. Às vezes você vê a capa linda e a história não é muito boa. E às vezes um livrinho velho que está ali tem uma história legal pra caramba. Então eu fiquei esperando ali. E realmente já tinha dado quase 1 hora já. E nenhum sinal ainda de que o cara já estava fechando o aparelho para ir embora. Mas tudo bem, ela disse que ia demorar, eu fiquei esperando. E depois de 1 hora e pouco, mais ou menos, eu olhei pro rapaz que estava mexendo, aí ele fez um sinal que não precisa ser um metaforando para você ficar meio assim. Sabe quando a pessoa tá mexendo em alguma coisa e ele chamou, acho que era o dono lá, que é o chefão, deve ser o chefão dos técnicos, sei lá, ele veio e fez assim, ó. Aí o cara foi lá, aí só vi ele gesticulando, apontando aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o senhor lá também apontou aqui, porque eu falei assim, ai, que será que tá acontecendo ali? Mas tudo bem. Deu mais meia hora, de novo, o rapazinho pro senhor lá, o chefão deles. Eu falei, não tô gostando disso. Olha, eu não precisa ser o Vitor do Metaforando para ver que a expressão ali não estava revelando uma coisa muito legal. Será que ele mexeu uma coisa errada? Será que ele estragou meu videogame? Essas coisas vai se passando pela sua cabeça. Aí o técnico foi lá, ele explicou mais ou menos pro cara aqui, mexeu aqui, pontou aqui, tá aqui. Aí o chefão, foi a vez dele olhar para mim e fazer assim, ó. Eu já levantei, fui na direção dele e falei, e aí? Ele pegou e disse, ó, infelizmente não dá para desbloquear sua placa. Seu videogame não dá para desbloquear. Eu falei, mas por quê? A sua placa é muito antiga. Eu falei, como assim antiga? A minha placa é Jasper. Ela não é dessa antiga, é uma placa até recente, proporcionalmente, né? Ele falou, não, é placa antiga. Eu falei, mas que placa que é? Ele falou, é daquelas antigas, Zephyr, não sei o que. Eu falei, não, moço. Isso aí é Jasper, eu tenho certeza que é Jasper. Ele falou, não, mas não dá, que não sei o que. Aí sabe quando aquela vozinha que às vezes vem pra você e fala assim, ela pousou no meu ombro e fala assim, ó, deixa quieto. Manda guardar, manda fechar tudo, só observa se tá tudo certinho com o aparelho e bora. Melhor coisa que você faz. Aí eu peguei e falei, pá, tudo bem, guarda pra mim então. Fazer o quê? Não dá, né? Aí ele fechou tudo o aparelho, eu voltei pra casa, um misto de decepção e raiva também, porque eu tenho certeza que a minha placa é Jasper, eu tenho certeza absoluta que é Jasper. Quando eu comprei ela na época, o próprio vendedor falou para mim, essa placa é Jasper, na época ele explicou, é um modelo novo, é uma placa nova que eles fizeram para consertar esse problema das 13 luzes vermelhas. Então, desde que eu comprei, eu já sabia que o meu videogame era placa Jasper. Voltei para casa e eu não me conformei com isso. Eu comecei a pesquisar outros técnicos, liguei para um, liguei para outro, liguei para um, e nesses fóruns da vida, teve um rapaz que me indicou um outro técnico lá, que por coincidência ficava quase do lado, na galeria do lado desse local que eu fui. Só que agora eu liguei pro rapaz, expliquei para ele o que aconteceu, falei a verdade, falei, aconteceu isso, e eu acho que a minha placa é Jasper. Eu vou te mandar as fotos do meu aparelho e você olha. Eu mandei as fotos e ele mandou para mim no WhatsApp a mensagem falou, não, realmente essa placa é Jasper, é certeza, essa placa é Jasper e dá para você fazer o RGH. Aí eu falei, ótimo, vamos fazer? Vamos. Combinei com ele, expliquei também a mesma coisa, falei que eu morava no interior, que eu tinha esse problema
Você não poderia deixar lá para voltar, para depois voltar? Ele falou, não, tranquilo, se você quiser aguardar, você aguarda, ele faz na hora. Bora para São Paulo de novo. Quando eu cheguei no local lá, era uma banquinha, sabe aquelas banquinhas, aquelas oficinas, cheio de videogame aberto, cheio de carcaça de videogame, tampa de videogame de um lado, tampa do outro. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que eles me arrumam mesmo? Era totalmente diferente da outra loja, que era toda coloridinha, cheia de negócio aqui, várias repartições assim na loja. E ele falou assim, não. Eu mostrei pra ele, aí o técnico chegou, abriu o videogame e demorou a média mais ou menos uma hora também, acho que quase um pouco menos de uma hora para ele fazer todo o serviço. Até no meio do serviço ele me chamou e falou assim, alguém mexeu nesse videogame? Falei, o que está de errado? Porque quando eu cheguei em casa, daquele dia que eu deixei na primeira loja, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o videogame da mochila e ligar ele. Saber se o cara fez. Vai que o cara fez alguma cagada lá e, sei lá, e vem falar com esse negócio de placa antiga aí, e foi uma desculpa qualquer que ele arrumou por alguma cagada que ele tenha feito no aparelho. Mas o aparelho ligou, coloquei os CDs lá, o que já rodava, ele rodou normalmente, então eu já fiquei mais aliviado. E então esse técnico perguntou, mexeram nesse videogame aqui? Eu falei, por quê? O que tem de errado nele? Ele falou, não, que já tem marca de soldas aqui, bem onde eu vou fazer o RGH. Aí eu expliquei, não, outro técnico já mexeu e falou que não dá para fazer. Ele só olhou assim, tá bom, e continuou o serviço. E depois de uma hora mais ou menos, ele falou, ó, tá pronto. Eu falei, deu certo? Tranquilo. Ele ligou na televisão dele, testou tudo lá, funcionou belezinha. E nisso tudo, ainda eu falei para ele assim que eu gostaria de trocar o HD interno do aparelho, que é de 120 GB, que é o HD original do Xbox, o 360, por um HD maior, de 500 GB pelo menos. E ele trocou para mim. Eu peguei com ele até o HD, ele colocou o HD de 500 GB no compartimento onde ficava o do Xbox. Tranquilo. E vim para casa e tô feliz da vida jogando. Apesar que esse técnico também, ele meio que tocou o terror também. Porque ele falou assim pra mim assim, olha, ele me ensinou como que mexe, como que você joga, como você vai para entrar, tudo. Só que ele falou, não entra na internet com o aparelho. Se você entrar na internet com o aparelho, acabou os bloqueios. Eu falei, tá bom. E beleza, falei, tá ótimo. Ele me explicou como que eu acrescentaria os jogos, mais jogos, e eu falei, tá ótimo. Eu cheguei em casa, comecei a acrescentar os jogos, tudo, só que eu notei que as capinhas, necessariamente eu teria que estar na internet para baixar as capinhas. E eu pesquisando, eu descobri que tem uma maneira sim, de você entrar na internet com o RGH 3.0, e que não vai, que ele bloqueia a live em si, do 360, e você consegue baixar todas as capinhas para ele. E no outro vídeo vocês viram que todos eles estavam com a capinha, só que alguns podem não ter, porque são jogos mudados, são jogos que alguns jogos que eles puseram legenda, alguma coisa que eles mudaram, que ele vê algum erro e não consegue baixar. Mas acho que 95% ele baixou as capinhas lá e tranquilo. Hoje eu entro na internet normal com ele, tem um esqueminha que você bloqueia realmente a live. Eu não sei agora, porque a live vai fechar. Não sei nem como vai ficar isso aí. Mas ele bloqueia a live, você entra nos servidores do Aurora, do Freestyle, e você baixa as capinhas e fica maravilha. E eu tô bem contente com o aparelho e foi uma renovação, foi uma vida nova para eles, porque os 3 videogames meus, eles ficaram muito tempo parados. O PlayStation 2, ele já era desbloqueado com o Matrix. O Matrix acho que queimou, deu um pepino lá, que ele parou de funcionar. O Xbox clássico, ele deu um problema na placa dele, que eu tô para mandar para um técnico, para ele dar uma arrumada, e tinha um 360 que estava parado também, porque não lia mais nada. Mas eu estou muito contente com a volta do 360, né? Que é um excelente videogame. E eu posso até trazer alguns jogos aí que eu tô conseguindo, bastante jogos em português.
eles estão lançando muitos jogos em português, até dublados. Parece que dublaram agora o GTA 4. Vamos ver se agora joga o GTA, né? Porque eu não sei explicar. Eu sei que tem uma legião de fãs do GTA, mas é um jogo que eu nunca consegui zerar nenhum, desde a época do PlayStation 2, 360, o Series. Eu nunca me interessei muito pelo GTA, eu não sei por quê. Quem sabe agora ele dublado, eu me interesse um pouco mais. Mas é isso aí. Eu queria mais falar sobre essa relação de confiança de técnico e você e o seu aparelho. Porque às vezes você acha que um lugar está muito bem arrumadinho, mas eu não vou dizer, claro, não vou dizer que houve má fé, mas não houve técnica nem conhecimento. Porque a pessoa ela não soube destravar e o outro que mexe com isso o dia inteiro veio teimar comigo que a placa era antiga e não era Jasper. E eu que nem técnico sou, eu tinha certeza absoluta que a minha placa era Jasper. E vamos ficar esperto, sempre quando for fazer alguma coisa no seu videogame, né, foi que for uma limpeza, pesquisa bastante antes, muito. Às vezes a pessoa fala, nossa, você é muito indeciso, tem aqui o técnico, não sei o quê. Não, eu quero ver certinho, eu procuro muito antes de escolher quem vai mexer alguma coisa, algum aparelho meu. E é isso aí. Bons jogos a todos e até a próxima. Eu vou ver se eu consigo trazer agora que ele tá funcionando mais conteúdo de jogos também, né? Principalmente vamos ver se eu trago muita coisa de dublagem e legendas em português. Beleza? Fala moçada, brigadão e até mais aí.